Olá, famílias preciosas da Igreja Geração Semear Vidas. É um prazer imenso estar falando com vocês. Graça e paz, eu me chamo Juliane Caetano, sou terapeuta familiar sistêmica, amo o Ministério das Famílias, de ajudar as famílias a se aproximarem uns dos outros ali, os membros da família, e também ajudar as famílias a se aproximarem de Cristo, da palavra de Deus, para que ela habite sempre em nosso coração. Você pode conhecer melhor o meu trabalho lá no Instagram, Juliane Caetano. E hoje eu quero falar com vocês rapidinho hoje sobre a convivência em família e sobre a importância dessas pessoas que Cristo ama, que são filhas de Deus, por quem Ele morreu e que Ele nos deu o privilégio de estarem conosco na mesma casa, convivendo conosco todos os dias da nossa vida. E para a gente começar, falando um pouquinho sobre convivência em família, eu queria ler com vocês o que Paulo deixou lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Se você tem aí a sua Bíblia na mão, a sua espada, né, ou aí no seu celular, eu queria que você acompanhasse comigo Colossenses 3, a partir do versículo 12, tá bom? Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Me perdi aqui, deixa eu só me achar. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Gente, que admoestação poderosa que o apóstolo Paulo nos dá ali através da carta aos Colossenses, né? E ele estava falando ali sobre convivência, ele não estava se referindo especificamente a famílias. Se você continuar lendo depois daí do versículo que eu parei, depois do versículo 17, você vai ler que ele começa falando para as famílias especificamente, para o esposo, para a esposa, para os pais, para os senhores, para os servos. Mas, em regras de convivência geral, o apóstolo Paulo nos passa umas dicas muito boas de convivência e que são muito atuais hoje, que nós precisamos colocar em prática na nossa família. Ele diz assim: revistam-se do amor, suportem-se uns aos outros, revistam-se de paciência, façam tudo com alegria. E como é difícil às vezes com a nossa família, que são pessoas ali que convivem conosco o tempo inteiro, como é difícil por vezes nós suportarmos uns aos outros, nós agirmos com alegria, com paciência. Às vezes a gente tem a paciência ali com as pessoas de fora, a gente tá fora de casa, a gente engole sapo, porque a gente sabe que se a gente maltratar a pessoa lá fora pode dar ruim, se a gente maltratar o chefe pode ser que a gente perca o emprego, mas aí a gente pega toda essa tensão que nos acompanha quando nós estamos fora de casa, toda essa tensão emocional, todas essas feridas emocionais que nos foram causadas, e aí nós despejamos exatamente aonde? Na relação com a nossa família, na relação com as pessoas que mais nos amam. E eu quero dizer para você que se você consegue segurar a sua ira com as pessoas lá fora, você também consegue segurar a sua ira com as pessoas de dentro da sua casa.
Nós estamos acostumados, né? A gente critica as pessoas que descontam as suas raivas. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, tá descontando a raiva em cima de mim, eu não sei porquê, eu não consigo entender por que que isso está acontecendo. Mas isso é humano, apesar de que a gente não deveria fazer esse tipo de coisa, a gente faz. E a gente precisa desenvolver alguns hábitos em nós para que a nossa família possa experimentar as mudanças de atitude. Sim, porque toda mudança que eu espero, ela precisa começar em mim. E eu sei que nós não gostamos de ouvir isso. A gente gosta de ouvir que a responsabilidade é do outro e que a mudança tem que vir do outro. Mas acontece que nós não temos poder e nós não temos responsabilidade sobre a atitude do outro. A única pessoa que pode mudar a atitude do outro é o Espírito Santo. Só quem pode fazer esse trabalho é o Espírito Santo. Nós podemos orar e nós podemos tomar conta da nossa atitude. E aí tem alguns princípios importantes que eu quero passar para vocês. Primeiro, a atitude pecaminosa de um membro da sua família não te dá licença para ter uma atitude pecaminosa. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Se alguém da tua família te tratou mal, se alguém te tratou de um jeito que você não gostou, se o seu filho perdeu as estribeiras, falou ali de uma maneira mais ríspida que você não gostaria, que você não permite, ele agiu de maneira pecaminosa. Mas isso não te dá licença para agir de maneira pecaminosa com seu esposo, para agir de maneira pecaminosa com seu filho, porque você dá conta da sua atitude. Então, queridas, é extremamente importante que a gente aprenda a agir ao invés de reagir. E qual é a diferença? Quando eu apenas reajo ao que acontece, quando eu apenas reajo às atitudes dos outros, eu não penso a respeito do que eu estou fazendo. Eu vou só reagindo, ou seja, se alguém gritou comigo, eu vou gritar mais alto. Eu jamais, se alguém falou alguma coisa que me feriu, que eu não goste, eu vou falar alguma coisa que possa feri-lo mais ainda, porque de maneira nenhuma eu vou sair por baixo. E aí eu vou apenas reagindo às coisas que acontecem. E quando a gente percebe, nós temos uma família inteira cheia de feridas emocionais que uns causaram os outros. Então é extremamente importante que você aprenda a agir ao invés de reagir. E quando é que você age e não apenas reage? É quando você consegue pensar a respeito daquilo que você está fazendo. Exatamente. Sentir, pensar e agir. Essa é a trilogia que funciona na família. Opa, eu senti raiva. Opa, eu tô sentindo. Quando você vai explodir, você sente aquela coisa física, você sente a respiração acelerando. Tem gente que sente o coração acelerando, tem gente que começa a cabeça a ficar ali, você sente que tem alguma coisa que tá explodindo. Sentir. Eu senti isso, opa, peraí, eu preciso respirar, eu preciso pensar no que é que eu vou fazer, porque quando eu vou pensar, é como se eu conseguisse me retirar da cena e olhar a coisa de fora, e aí sim eu vou agir. E quando eu penso antes de agir, não apenas reajo às atitudes das outras pessoas, eu consigo agir com sabedoria. Eu consigo lidar com as minhas emoções, reconhecer que aquelas emoções são minhas e, portanto, é minha responsabilidade cuidar dessas emoções e, portanto, é minha responsabilidade não extrapolar. Ou seja, o meu filho, ele pode pisar ali no meu cano e no meu tubo de ar, de respiração e me provocar, mas a decisão de explodir em cima do meu filho, de soltar os cachorros em cima do meu filho, de acusar o meu marido, de reclamar por tudo que está acontecendo é minha. Essa responsabilidade por essa atitude é minha. Então lembre-se sempre, a atitude pecaminosa das pessoas não nos dá o direito de ter uma atitude pecaminosa. Nós precisamos aprender a agir ao invés de reagir. É como diz aqui na palavra de Deus,
Nós temos que nos entregar todos os dias e pedir aí o revestimento do Espírito Santo, pedir as características de Cristo em nossa vida, para que nós tenhamos condições de transbordar esses atributos do caráter de Cristo para as nossas famílias. Isso é muito importante. A nossa atitude é a única que nós podemos dominar. E aí você pode estar pensando assim, mas Juliane, eu preciso que as pessoas ao redor mudem, eu preciso que o meu marido mude, eu preciso que o meu filho mude. E aí eu digo para você, já que você só tem poder sobre a sua atitude e você só pode mudar a sua atitude, então além de fazer isso, se entregue em oração todos os dias, clamando de joelhos. A batalha pela vida do seu filho, ela é travada de joelhos. A batalha pela vida do seu esposo, ela é travada de joelhos. Clame e pode ter certeza de que o Espírito Santo está operando, mas é porque cada um leva um tempo. E a mudança, queridas, ela é como uma plantinha. Você planta a sementinha e você rega. Tem plantinha que ela vai crescer mais rápido. Tem plantinha que tu vai regar durante muito tempo e ela vai estar ali criando raízes, mas você ainda não consegue ver o que está acontecendo. Se você deixar de regar, a planta vai morrer e não vai acontecer. Então não deixe de clamar ao Espírito Santo pela vida do seu esposo, pela vida dos seus filhos, pela sua família, pelo agir de Deus e pelo agir do Espírito Santo em sua família. Não deixe de pedir ao Espírito Santo que possa estar com você, que as suas atitudes dentro da sua casa possam refletir a Cristo. Que você cuide primeiro da sua casa, que o caráter de Cristo possa refletir em sua família através de você. E aí, gente, não há como a gente entrar na presença de Deus e permanecer da mesma maneira. A nossa comunhão com Cristo vai refletir em todas as áreas da nossa vida. E nós seremos mais pacientes, nós seremos melhores mães, melhores esposas, melhores profissionais. E isso vai fazer com que as coisas mudem ao nosso redor. Então, que você possa hoje colocar em prática esse conselho de Paulo aqui aos Colossenses, suportando-vos uns aos outros. Às vezes a gente tem que ter mais paciência mesmo, mas escolhendo viver em amor, no amor de Cristo, porque ele vai fazer diferença na nossa vida e na vida da nossa família também. Que Deus abençoe você e a sua família hoje e sempre. Um grande abraço.